Olá! Tô chamando a doutora Vanessa para entrar, tá? Já tá aí, ó. Tá ouvindo a musiquinha? Não. Ah, tô. Não! Tô. Bem baixinha? Não, mas tá legal. Pode mandar Tô pra... esperando algumas pessoas entrarem aí um pouquinho com música. Tá certo. Vai, gente, vai apertando aí o aviãozinho, a setinha que tem aí na direita Vai lá. embaixo para convidar seus Eu amigos. já vi que a Vana já entrou, uma paciente nossa aqui. Oi, Ó, Vana. a Carol tá aí, a Ana Paula. Oi, Ó. Carol! A Aninha também, que é a nossa paciente, tá aí, eu já vi ela entrar. Bastante A gente Ana entrando. Paula. Eu vi que o Eduardo entrou também. Dute, beijo. Olha, Roberto Anciães, quanto tempo! Está precisando vir aqui ver a gente de novo, saudade! Poderosa. Sua paciente? Sensacional. É a do Sensacional! Oi, Sensacional. Aninha! Oi, Roberto Anciães, saudade de você! Faz tempo que você não vem aqui. Vou mandar pra Shirley. Encontrei com ela na academia, a gente pode mandar pra ela, pra Shirley. Shirley Guimarães, violino. Mas manda pessoalmente, tá? Eu já mandei pro Rogério, manda pro Rogério de novo. É isso aí, volta aqui, volta aqui. Nessa época a prevenção tá super importante. Vem mesmo. Gostei do com certeza, Roberto. Estamos te esperando. Bom, a doutora Vanessa tá aí já, os pacientes estão entrando. Oi, Igor! Assiste mesmo. O Igor é um paciente nosso que sofre, viu, Van, de DTM? Fortíssimo, ele sofre. Ele falou, eu vou assistir porque eu preciso, vou tentar. Ele tá lá trabalhando, né? Nós vamos ter bastante informações. Trabalhando em home office, mas ele falou, eu vou tentar assistir porque eu preciso ouvir isso. Aí vai ter muita informação bacana, né? Adri. Pronto, a musiquinha do Melim que estava baixinha aqui acabou. E agora a gente... Então, o Rogério já entrou. Oi, Rogério. É isso, vai dando oi aí para os seus pacientes também. Bastante pessoas, muita gente entrando. Legal. Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Faz um joinha aí. Oi, Ana. A Ana já fez um tratamento bastante intenso aqui com a gente, melhorou bastante. Vocês estão conseguindo ouvir a gente bem? Sim, a Gé. Estão ouvindo Liliana, linda! Olha a Liliana aí, Ivan. Tudo bom, Liliana? Tá dando para ouvir bem? Eu e a doutora Vanessa. Fala aí, Ivan, dá um oi para ver se tá todo mundo te ouvindo bem também. Oi, pessoal, todo mundo me ouvindo? Ouvindo bem? Obrigada, Rogério! Gente, Obrigada, vamos começar lá, tá? Para quem não me conhece aí, a gente tem pessoas aí que às vezes seguem a gente, não conhecem a gente tão de perto, não são nossos pacientes ainda. A gente tem também pacientes da doutora Vanessa, pacientes nossos aqui, né? Paciente da Odontologia Sabino, pacientes da Qualidente Odontologia. Então, por isso é importante aí eu me apresentar. Eu sou a Gabriela, sou dentista, tá? Como a doutora Vanessa. E hoje a gente veio falar de uma coisa muito importante, que muita gente está sofrendo nesse momento, principalmente de pandemia, né? Aumentou muito. Na verdade, é algo que vem aumentando com o passar dos anos, justamente porque a nossa vida vem mudando muito com o passar dos anos. E já é sabido que a DTM, que a gente vai explicar já já o que tem relação direta com o estresse.
Então, aqui na cidade que a gente vive, a maioria de vocês aí que estão assistindo a gente, que eu e a doutora Vanessa vivemos, que é São Paulo, é uma cidade com índice gigante de DTM, porque nós temos uma vida muito estressante, né? E na pandemia, isso aumentou muito, né? Por vários motivos. Porque as pessoas estão mais preocupadas, ou pela questão da saúde, às vezes com os próprios familiares, muitas vezes pela questão do trabalho, porque muita gente, infelizmente, foi demitida, muita gente teve redução salarial e redução de jornada, muita gente trabalha em algumas áreas que sofreram muito com a pandemia, né? Como a indústria hoteleira, por exemplo, né? Que a gente tem a Carol aí assistindo que trabalha nessa área, e outras áreas também. Então você fica preocupado com o que vai ser do seu futuro, enfim, né? Muito porque o home office, né, as pessoas que continuam trabalhando e estão trabalhando de home office, falam que estão trabalhando mais do que trabalhavam antes, né? E sofrem até de uma coisa que dentro da empresa eles chamam de burnout, que é quando você trabalha tanto, trabalha tanto, trabalha tanto que você pifa, né? Então, às vezes, como você está em casa ali o tempo todo, você trabalha demais, ou mais do que até se trabalhava presencialmente, precisava aquela paradinha para tomar um café, ir ao banheiro e tal. Então, por vários motivos e frentes diferentes do que a pandemia causou, a DTM aumentou demais, né? E a DTM está relacionada ao briquismo e ao bruxismo. O que é isso? O briquismo é quando a gente aperta os dentes, quando a gente encosta os dentes. Os dentes não foram criados para ficar encostados 24 horas por dia, pelo contrário, né? Eles só devem encostar quando a gente come ou quando a gente fala em algumas sílabas e tal, de levinho, mas principalmente quando a gente se alimenta. E o bruxismo é o rangimento mesmo. E aí a gente vai chamar tudo de bruxismo, né? Porque é a palavra que vocês conhecem mais, para ficar tudo numa palavra só e a gente poder falar mais, tá? Então esse é o assunto de hoje. Eu fiz uma introdução aí, mas quem vai falar e vai dar aula para vocês hoje é a doutora Vanessa. Tenho um prazer gigante de apresentá-la para vocês, para quem não conhece, porque eu sou uma fã louca dela, né? Porque a doutora Vanessa, a doutora Vanessa sem falsa, né, sem puxar saco nenhum, é uma pessoa que vive se atualizando, que se preocupa verdadeiramente com os pacientes e com o bem-estar deles, que fica, perdão, está o tempo todo na clínica preocupada com isso, com os pacientes dela e com melhorar, né? Então, a doutora Vanessa é formada como eu na USP há 13 anos, fizemos faculdade juntas, né? E depois disso, a doutora Vanessa continuou sempre estudando, assim como todos nós dentistas gostamos muito de estudar, e ela é especialista em implante, e especialista em uma especialidade que às vezes muitos pacientes não conhecem, que é bucomaxilofacial, que são cirurgias mais complexas, tá? Que a gente pode fazer na face, enfim, ela vai falar um pouco disso. Então, assim, a gente fez enquete perguntando algumas coisas e eu vou aqui colocar as principais para a doutora Vanessa responder e a gente vai conversando, tá bom? A primeira pergunta aí que eu acho importante, que muita gente não sabe, que é uma sigla, é o que é DTM. Então explica para todo mundo aí, Ivan. Prazer, obrigada por estar aqui com a gente. Primeiro eu queria agradecer, né, o seu convite. Eu só quero agradecer e que você saiba que toda recíproca é verdadeira. Eu super te admiro, você é uma profissional sensacional, estuda também pra caramba, tá sempre se atualizando e objetivando o melhor, né, para os nossos pacientes, né, Gabi? Nós nos preocupamos muito, né? Esse é um perfil nosso, né? Essa preocupação, esse zelo, esse carinho, né, que nós temos com os nossos pacientes, tá?
Obrigada. Bom, vamos lá. DTM, né? A disfunção temporomandibular. Todos nós temos as articulações e nas articulações nós temos o disco articular, certo? Então, ó, aqui na articulação da nossa mandíbula, tá? Ela é uma articulação única no nosso corpo, porque ela é inserida bilateralmente. E como toda articulação, ela tem um disco articular que fica interposto entre os ossos. Então, a nossa mandíbula se insere aqui na base do nosso crânio, certo? E entre os ossos do côndilo e da base do crânio temos o disco articular, tá? Então, essa é uma anatomia básica aí da nossa articulação. Então, a disfunção temporomandibular, ela consiste num mau funcionamento dessa articulação. Então, muitas das vezes, o disco que deveria estar interposto aqui sobre o côndilo, ele fica deslocado ou para frente ou para o lado. Ou também, o paciente tem esse deslocamento, mas quando ele abre e fecha a boca, esse disco retorna para o lugar. Ou ele fica deslocado permanentemente, que aí é uma situação mais avançada, né, da patologia. E isso tudo acarreta dor nos pacientes, muitas vezes também associada à hipertonicidade muscular, tá? Então, a definição da disfunção temporomandibular é o mau funcionamento da articulação, certo? Ficou fácil, assim, de entender? Sim, né? Vocês vão falando aí, gente. Se vocês tiverem falar, não entender, quiser fazer pergunta, aí eu deixei os comentários abertos. Em alguns momentos pode ser que eu feche, se ficar muito na frente da doutora Vanessa e tal. Mas se vocês tiverem qualquer tipo de dúvida, pronto, ó lá. Já a explicação extremamente clara. Pronto. Ah, que bom! Então, vamos lá a mais uma pergunta aqui. Quais são os sinais e os sintomas da DTM? Como eu, lá em casa, quem está aí assistindo, falo, meu Deus, será que eu tenho DTM? Quais são esses... O que as pessoas têm que ficar espertas aí? Quais são os sinais e sintomas? Isso, as pessoas têm que primeiro ficar muito atentas a um sinal que é o que mais prevalece nos pacientes de disfunção, que é a dor, tá? Então, a dor da disfunção temporomandibular, ela pode abranger esse músculo aqui, que é o masseter. Então, até convido o pessoal a apertar bastante os dentes e palpar esse músculo. Ele é um músculo que ele se projeta bastante. Ele é um músculo muito forte. Então, o apertamento desse músculo pode ocasionar dores no local dele, né? Muitas vezes com nódulos palpáveis, dores na região temporal, dores na região frontal, dores na nuca. E aí é muito interessante a dor na nuca. Porque, assim, muitas pessoas confundem a dor na nuca com pressão alta. Aí vai lá, faz exame, investiga, vai no cardiologista, faz N exames e a dor não melhora. Por quê? Porque, na verdade, é uma dor reflexa, né? Todos os nossos músculos cérvico-faciais e posturais estão interligados, seja diretamente ou indiretamente. Então, se você tem um problema local aqui no masseter, por exemplo, que é um dos principais músculos da mastigação, esse problema ele pode refletir aqui na nuca. E muita gente vai confundir essa dor com a pressão alta. Então, eu já tive muitos casos de muitos pacientes que passaram por N médicos e aí os próprios médicos falaram, olha, você tem que procurar um dentista, porque o seu problema não é cardiológico, tá? Então, esse daí acho que é o principal aí que tem que ficar atento. Mesmo porque a dor, ela tira a gente do sério. Ninguém trabalha bem com dor, vive bem com dor. Nós não conseguimos fazer atividade física com dor. É horrível, nem pensar, né, adequadamente. Então, é uma questão aí que tem que ficar bem atento, tá? Os estalos, né? Como eu falei, o disco ele fica interposto aqui nessa região. Então, se ele está deslocado, ele está aqui para frente, quando nós fazemos o movimento de abertura,
e esse disco recaptura, faz um cleque. Esse cleque pode ser bilateralmente ou unilateral, tá? Então, isso é um sinal de que há um deslocamento do disco. Claro, podem haver situações em que há um deslocamento do disco e isso não representa uma patologia séria, tá? Claro, tudo tem que ser investigado apropriadamente. Crepitação. Então, é quando esse disco ele já está perdendo a qualidade dele. Às vezes, há até perfurações desse disco, tá? Zumbido. Muita gente tem zumbido. E vai no otorrino, investiga, faz exames e não consegue diagnosticar. É claro, quando o paciente está com zumbido, já é um quadro um tanto mais avançado, tá? Da patologia, né? Da disfunção. Outra situação é o ouvido tapado, né? Que nem quando nós vamos para o litoral, aí tem aquela mudança de pressão, o nosso ouvido tem aquela sensação de tapado. Também, quem tem a disfunção acaba desenvolvendo esse problema. Dores na mastigação. Então, tem pessoas que, por exemplo, vai numa churrascaria, né? E não consegue ficar mastigando a carne. Chega uma hora que a pessoa cansa. Não só carne, mas como outros alimentos também. É que a carne é mais fibrosa, né? Mais dura. Por quê? Porque começa a doer. E a pessoa se cansa. E então a pessoa acaba também não se alimentando apropriadamente por causa da dor. Certo? Então, basicamente, aí são essas as... Né, esqueci alguma coisa? Dores na mastigação? Não. É isso aí. Basicamente, esses são os sinais. Pode ser que eu tenha esquecido de algum, claro. Mas basicamente são esses daí os sinais e sintomas aí que as pessoas podem relacionar ao problema de disfunção. Lembrando que isso não é fidedigno e diagnóstico para ninguém, tá bom? Isso, A ideia é mesmo você pensar que pode ser, né? Não é que esses sinais e sintomas você tem DTM, né? Não quer dizer isso, mas que pode ser um indicativo. Isso, se você sente alguma dessas coisas, aí você acende o alerta e fala, peraí, né? Pode ser isso, então deixa eu ir até um profissional qualificado e fazer o diagnóstico correto, né? E propor o tratamento correto. Maravilha, Van. A terceira pergunta é assim, o que mais pode agravar a DTM? Bom, eu acho que o primeiro fator é o que você já citou, né? Que é o emocional da gente. Eu falo assim, até por nós aqui em São Paulo, nós temos uma rotina, uma velocidade de informação, de compromissos muito alta, é tudo muito rápido. E isso vai nos deixando mais sobrecarregados, mais estressados e emocionalmente desequilibrados. Então, eu acho que o nosso emocional, não estou falando que o pessoal que mora no interior não sofra, pelo contrário, a gente tem muito paciente que vem do interior até para tratar com a gente por conta disso. Mas, assim, a nossa rotina muito acelerada influencia drasticamente. E por causa da pandemia, foi uma das patologias que mais aumentaram, tá? Além, né, claro, a pessoa tá em home office, acabar comendo mais frequentemente e não higienizar, aumentando periodontite, aumentando cárie, o estresse de trabalhar em casa, trabalhar mais, a preocupação com o trabalho, com a família, com a doença em si, né? Nós não vivemos isso até então. É uma coisa muito nova, né? Então, na pandemia, aumentou muitos casos de DTM. Aumentou muito. O emocional, com certeza, é um dos primeiros fatores. Um outro fator que não depende muito da gente são os nossos neurotransmissores. Nós não temos esse controle sobre eles, né? Então, nós temos os nossos próprios neurotransmissores que vão também desencadear o apertamento que vai acabar sobrecarregando a articulação, tá? Agora, fatores que dependem muito da gente são ausências de dentes também, né? Por que ausência de dente? Porque quando a gente perde um elemento dental, vamos lá, quando a gente perde, olha, um elemento dental, a nossa arcada, ela tinha um engrenamento
E aí esses dentes, por exemplo, é que aqui no nosso manequim não tá, mas esses dentes começam a entortar a fim de preencher esses espaços, certo? E aí, aquele engrenamento que havia antes se modifica. Então, ele vai modificando e vai interferir em quem? Na ATM, que vai ser sobrecarregada, vai haver modificação postural por causa dela, tá bom? Então, uma ausência de dentes, ou então também dentes mal posicionados. Pacientes que precisam fazer ortodontia, tá? Às vezes, os pacientes estão bem esteticamente com os dentes, mas a oclusão, o encaixe dos dentes, o engrenamento dos dentes não está satisfatório, sendo necessário fazer o tratamento ortodôntico. Nós temos muitos casos aqui que, às vezes, a gente acaba indicando o tratamento ortodôntico não por motivo estético, mas por motivo patológico da doença da DTM, da disfunção da DTM, tá bom? Então, a ausência de dentes, a maloclusão. Então, por isso que é muito importante esses tratamentos ortodônticos e também devolver os dentes faltosos, né? Repor, ou seja com implante, seja com uma prótese removível, seja uma prótese fixa, enfim. O paciente não tem condição de colocar implante? Tudo bem, vamos colocar uma prótese removível. Tem que tentar devolver para distribuir melhor. Uma coisa que eu sempre falo aqui para os pacientes, Van, é assim, em primeiro lugar, você tem que ter todos os dentes na sua boca. Esse é o primeiro ponto. É muito importante. Não importa como você vai colocar, mas tem que ter todos. Isso, exatamente. Aí vem a segunda coisa que você falou da orto, que a gente tem que encaixar bem os dentes. Isso. Os dentes têm que encaixar certinho para que você tenha uma função legal de mastigar bem e, consequentemente, ter essa articulação saudável, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso, o mais importante tem que ter todos os dentes na boca, gente. Ponto. Isso, tem né? que ter. E a ortodontia também, né? Quando você tem isso tudo encaixadinho, aí você melhora. Tem que ter o alinhamento, o engrenamento dos dentes, para que essa função mastigatória ela aconteça de uma forma saudável. Uma outra coisa também que é importantíssimo e relevante, então, se o paciente ele tem uma má posição dental, ele não vai sofrer só da DTM. Ele vai sofrer o quê também? Da perda óssea. Por quê? O dente ele vai receber a carga mastigatória e essa carga vai dissipar no osso. Então, a região do dente que está recebendo uma carga exacerbada vai reabsorver. Então, é uma coisa que puxa a outra. Então, é importantíssimo alinhamento dos dentes. Não só o alinhamento, porque tem muitas pessoas também que têm uma deficiência no desenvolvimento ósseo. Seja uma maxila mais atrésica, seja uma mandíbula mais protrusa, mais para frente. Isso tudo vai modificar no engrenamento e na compensação da força aqui na articulação. Vai interferir diretamente, tá? Pode parecer besteira, mas é muito importante. É muito, né? Eu falo direto. Gente, perdeu um dente, põe esse urgente, porque vai virando uma bola de neve e quando você vai resolver lá na frente, tá muito mais grave. Então, assim, a gente não fala por, né, como a gente fala. Eu falo muito, a gente fala porque a gente quer muito bem mesmo do paciente, sabe? E abrange muitas coisas, né? Perder um dente, abrange muita coisa. Exatamente, mexe tudo, né? Parece um dente, uma besteirinha, mas não é. Vamos lá para a próxima. Então, agora a gente deixa eu voltar aqui. Tá. Eu acho que vale assim, né? Eu tinha colocado aqui porque tratar a DTM, né? Porque, então, se eu tenho um desses sintomas, por que eu devo tratar? Acho que você pode falar rapidinho o benefício para a gente ir para a próxima, que é as opções de tratamento, que eu acho que todo mundo quer saber. Mais interessante, tá? Por que tratar? Primeira coisa, qualidade de vida.
Às vezes, por um problema de disfunção, o paciente muitas vezes não sabe que às vezes é simples de se tratar e vai resolver muitos problemas. Vai resolver a qualidade de vida, porque o paciente que está com DTM, ele está com dor, ele está com estalo, ele não consegue se alimentar, muitas das vezes não consegue dormir legal, porque tem gente que aperta à noite, né? Fica apertando os dentes à noite. A maioria das pessoas apertam os dentes durante o dia, tá? Não é nem à noite. Mas tem muita gente que acaba perdendo a sua qualidade do sono por causa do apertamento. Então, aí você já não dorme bem, você já acorda cansado, não consegue trabalhar, não consegue ser produtivo, né? Então, o primeiro passo é qualidade de vida nesse sentido. E a outra é, se você tá com uma oclusão, por exemplo, que nem precisa fazer ortodontia, é muito importante, porque você vai preservar os seus dentes, certo? E também preservar a saúde da sua articulação. Maravilhoso. Né? Isso aí. Resumida. Agora a gente vai falar sobre as opções de tratamento, que acho que é bem interessante que as pessoas pensam, e aí? Tô me identificando com um monte de coisa aí. Deixa eu só antes. A Gé Santos, eu acredito que seja a Jéssica Santos, uma paciente nossa aqui. Ela perguntou: tenho tido muita dor de cabeça constante e percebi que durante o dia, trabalhando, fico rangendo os dentes. É possível que seja DTM? Sim, é possível, é possível. É claro, né, Ogé, que tem que ser avaliado clinicamente, tá bom? Nada daquilo que a gente está falando substitui uma avaliação clínica minuciosa, nada. Mas grandes indícios, porque assim, as dores que você, né, que você sente corriqueiramente, provavelmente tem alguma coisa a ver aí. Tá? Tem que investigar para saber, para descartar outras possibilidades, né? Mas provavelmente. Tá? Tem muita característica de que seja, mas é como a gente falou no início, né? O único profissional que pode realmente dizer que o que você sente é DTM, é a disfunção temporomandibular, é um dentista qualificado para isso. Então, sempre é importante, para fechar diagnóstico, avaliação. Mas é importante você acender esse alerta aí, porque você já provavelmente deve ter, pelo que você está falando aí. Vamos avaliar, né? Agora, voltando para a próxima pergunta, as opções de tratamento. Tá. Então, assim, primeira coisa é exatamente isso que nós estávamos falando. A avaliação, né? A avaliação clínica. Tem que avaliar o paciente, entender as dores, né? Porque muita gente, às vezes, acha até que o paciente está mentindo. E não é mentira. O paciente está sentindo dor, né? Então, os profissionais precisam entender isso também, né? Então, primeira coisa, avaliação clínica do paciente. Hoje, o que nós temos, assim, a base do nosso tratamento acaba sendo o uso da placa de mordida, né? Que é uma placa em resina acrílica, né? Rígida, que nós fazemos a moldagem, manda para o laboratório, ele confecciona, nós fazemos a instalação e os ajustes, né? Esses ajustes, eles precisam ser equilibrados, pontos equilibrados, movimentos equilibrados, tá? Não é simplesmente, toma a placa de mordida, tchau, vai embora. Não, tem todo um acompanhamento. Mesmo porque muita gente, às vezes, a gente faz o uso da placa e não resolve por completo. Então, placa de mordida, medicação. Muitas das vezes a gente tem que entrar com medicação para controlar o quadro do paciente, porque às vezes o paciente está num quadro agudo tão intenso que ele chega chorando no consultório e falando, eu não aguento mais de dor, eu já fui no médico, já fui no neuro, já fui no outro dentista ali e não estou aguentando de dor. Isso acontece muito, eu recebo muito paciente assim, tá? Então, essas duas aí são os dois tratamentos mais básicos, tá bom? Que é a placa de mordida e medicamentos. A gente usa também a aplicação do Botox, né? A toxina botulínica, né? Como assim? Toxina botulínica? Sim, ela serve para
controlar aí nosso envelhecimento, ajudar aí um pouquinho, mas ela também ajuda no controle da hipertonicidade muscular. Por quê? Porque a ação do músculo é exata, do Botox, é exatamente impedir o sinal nervoso que vai promover a contratura muscular. Então, se nós aplicamos a toxina botulínica nos principais músculos de mastigação, que é o masseter, no temporal, a gente consegue minimizar essa contratura muscular e minimizar, então, a força executada aqui no côndilo, né? Então, a gente consegue preservar a articulação e também alívio da dor, nesse sentido também, porque aí a pessoa não vai, né, fazer a contratura. Essa contratura eu costumo às vezes explicar para o paciente, porque às vezes o paciente está com tanta dor, eu costumo dizer assim, gente, é como se você estivesse fazendo academia constantemente. O que vai acontecer se você fizer academia constantemente? Né? Dia, noite, direto. Você vai ter uma exaustão muscular, produção de ácido lático, vai começar a ter dor. E é exatamente isso que acontece nessa situação da hipertonicidade muscular, tá? Coisas que a gente também tem que observar são os hábitos parafuncionais, né? Então, tem gente que tem mania de apertar a caneta, né? Trabalhar com a caneta aqui, ó, na boca, não pode. Ficar roendo unha, não pode. Por quê? Palito de dente. Palito. Exatamente. Então, por quê? Tudo isso vai promover uma modificação da mordida e tá contraindo. Só piora o quadro. E também modificar os hábitos do dia a dia, do cotidiano, né? Como assim? Praticar exercício físico, né? Seja uma academia, um alongamento, pilates, enfim. Cada um se identifica em alguma área, fazer corrida, cada pessoa tem que procurar uma identificação, né? Então, os hábitos, né, de praticar o exercício físico e hábitos posturais também. Então, tem muita gente que às vezes, o que a minha postura tem a ver? Aí a pessoa tá assim, não vou nem aparecer no vídeo. A pessoa tá totalmente corcunda. Gente, o que eu falei já logo no começo? Toda a nossa musculatura tá interligada. Então, se você não tem uma boa postura, você vai também influenciar aqui na posição do côndilo na articulação, tá? Então, mudança de hábitos do dia a dia, prática de exercícios, postural, dormir bem. Dormir é uma das coisas também mais importantes. Tem o travesseiro que a pessoa tem que usar, ele tem que ser um travesseiro autossuficiente para que ele contemple toda essa parte para o pescoço não ficar tombado. E isso influencia, tá? Então, o travesseiro, tanto aqui nessa região, como também dormir com o travesseiro entre as pernas, ajuda bastante a manter a postura mais equilibrada. Isso vai resolver um problema da DTM? Não. Mas isso daí agrega na melhora do quadro, tá? Basicamente isso que a gente pode, assim, que a gente tem trabalhado bastante com os pacientes. Tá certo. Agora, eu queria abordar com você, porque algumas pessoas realmente, né, como você falou aí, a DTM tem alguns níveis, né? Tanto níveis de incômodo para o paciente, de dor, né? Então, tem pessoas que só têm dor de cabeça, tem pessoas que têm dor de cabeça e tem dor muscular. Tanto aqui na face quanto na cervical, né, no pescoço, no trapézio também tem associação com a DTM. Tem pessoas que têm dor já mesmo na região da ATM, onde está a articulação mesmo, né? Tem pessoas que têm dor de ouvido, tem pessoas que não dormem, tem pessoas que não conseguem abrir a boca. Isso! Né? Tem pessoas que têm uns estalos doidos, né? Tem pessoas que quando abre e fecha a boca ouve uma areia terrível, isso, né? Tem pessoa... Então, tem níveis da DTM, né? Isso, exatamente. Claro que o ideal é que você inicie, faça um tratamento, faça o diagnóstico e um tratamento quanto antes, como toda doença na vida, quanto antes você diagnostica, o tratamento é mais fácil, é melhor, é mais tranquilo, né? E a chance de agravar é menor.
mas muitas pessoas não diagnosticam, né? Às vezes demoram muitos E não anos para ir ao associam. dentista. Então, porque não associam, né? Ou às vezes Não não associam. vão há muitos anos ao dentista, pensa, vai em 10 otorrinos e depois vai num dentista e o problema, às vezes, do incômodo ou dor no ouvido nunca foi de ordem, né, do otorrino resolver, e sim do dentista, né? Então, assim, existem vários níveis. E é muito importante que, como eu falei no início, para quem não estava, a doutora Vanessa, ela é especialista numa área da odontologia que chama bucomaxilofacial, que é uma área de cirurgias maiores, né, mais complexas. E é essa área da odontologia que faz, muitas vezes, que trata cirurgicamente a questão da DTM. Então, por isso, eu quero que a doutora Vanessa explore bem aí, dentro do conhecimento que ela tem, quais são os tratamentos para casos mais graves, quando já houve deslocamento do disco articular, que você falou, que é aquela cartilagem que fica entre um osso e outro, aqui nessa região, né? Quando já houve desgaste, enfim. Quais são as possibilidades de tratamento que a gente tem para resolver casos mais graves? Tá. Então, assim, deixa eu só voltar aqui em uma questão que eu não falei falei de um tipo da crepitação, né? Mas eu não falei que às vezes o paciente pode desenvolver processos degenerativos na cortical do osso, tá? E às vezes a pessoa não entende o porquê, também não tem nenhum outro sinal, entende? Mas tem essa degeneração lá, tá? Então é aí que entra também essa parte da bucomaxilo, entendeu? Então, assim, em um caso até considerado leve dentro dessa especificação da bucomaxilo seria o procedimento da artroscopia. Então, a artroscopia, ela consiste em 2 acessos que nós fazemos aqui na frente do ouvido para lavar lá dentro, tirar a inflamação que está lá dentro, tá bom? E nós colocamos o ácido hialurônico. É o mesmo ácido hialurônico que nós fazemos preenchimento? Entre aspas. Esse daqui que nós colocamos na articulação para devolver esse volume, porque muitas das vezes a articulação, essa região, ela está tão comprimida que não tem volume. Então, nós lavamos, tiramos a inflamação e colocamos o ácido hialurônico. Esse ácido, ele tem uma densidade diferente da de preenchimento. Não, entendeu? Então, cada ácido tem uma densidade diferente e específico para cada tipo de tratamento. Então, a artroscopia é um tratamento de base aí dentro do tratamento da disfunção, quando ainda nós temos alguns graus leves. É super válido para processo degenerativo, mesmo que a pessoa não tenha deslocamento do disco, mas fazer a artroscopia para que essa articulação fique mais saudável, para que ela tente se regenerar na medida do possível, né? Porque uma regeneração por completo não dá. Mas nós temos muitos casos que nós fizemos, o paciente fez a reabilitação oral, depois fez... Então, o primeiro exame que a gente pede para verificar essas patologias é a ressonância magnética. Então, nós temos muitos casos que nós, doutora K, resultado incrível, isso mesmo. Nós pedimos a ressonância para fazer o diagnóstico, né? E aí, por exemplo, o paciente tem a disfunção e necessita também reabilitar, devolver dentes. Nós temos muitos casos, porque nós viemos, né, de uma linha de reabilitação oral, né? Nós devolvemos, né, nós reabilitamos o paciente nesse sentido. Então, a associação das técnicas, a gente consegue um resultado muito satisfatório. Entendeu? Então, eu já tive casos que nós pedimos a ressonância no início do tratamento, fizemos a artroscopia, fizemos a reabilitação oral do paciente, posteriormente fizemos a ressonância novamente e conseguimos resultados satisfatórios, até uma recuperação aí da articulação, tá? Temos a ancoragem. O que é a ancoragem? Então, quando o disco fica totalmente deslocado aqui,
né? Que é exatamente aquela condição que acaba provocando aquela condição que o paciente não consegue nem abrir a boca às vezes. Então, o procedimento indicado é fazermos, né, a fixação. Então, a gente traz esse disco para a posição e fixamos ele aqui, né? Então, essa aí é a ancoragem, essa daí já é uma cirurgia aberta, né? Enquanto a artroscopia ela é minimamente invasiva, a ancoragem já é uma cirurgia um pouco mais invasiva, mas com resultados extremamente satisfatórios, tá? O que a gente pode... tem muitos casos, gente, muitos casos. Talvez vocês, agora que eu falar, vocês vão associar, nossa, o fulano, o beltrano. Muita gente que tem uma assimetria, o queixo tá assim, ó. O que acontece? Às vezes a pessoa tem um crescimento exacerbado do côndilo de um lado, né? Então, a pessoa tem um crescimento exacerbado aqui. E o côndilo vai crescendo, crescendo. E aí, provoca, né? Uma assimetria facial, porque a mandíbula vai mudar de posição. Então, em algumas circunstâncias, é feito até um amputamento da articulação. Não só para essa situação, às vezes se tem uma outra patologia lá na articulação, é feito um amputação, ou às vezes acidente, né? Tem que fazer também. E aí, é feita uma reconstrução, tá? Então, existem as ATMs customizadas, né? Uma tecnologia bem arrojada para fazer a reconstrução aqui do côndilo articular, tá bom? Outras cirurgias que não estão diretamente associadas, mas influenciam diretamente é a cirurgia ortognática, né? Mas por quê? O que tem a ver? Então, aquele paciente, por exemplo, que tem o queixinho bem para trás, esse paciente é tiro e queda, ele... Uma hora, não é que eu tô torcendo, gente, mas o maior índice de DTM é nesse paciente classe 2, que a gente chama, que não teve um bom desenvolvimento da maxila, da mandíbula, e a maxila acaba até projetando um pouquinho para baixo, trava totalmente a mordida do paciente. Então, o paciente não consegue executar os movimentos mastigatórios satisfatoriamente, só abre e fecha. É que nem aquele paciente que é classe 3, né? O queixinho para frente. Então, os dentes, ó. Então, o classe 2 é, às vezes, assim. Eu sou a modelo, ó. Eu sou a modelo. Não, queixinho para dentro. Queixinho para dentro eu não consigo fazer, mas para fora dá. Assim. Isso, saiu para fora aqui, ó. Para fora, ó. Olha lá no modelo, ó. Né? Assim, eu acho que assim fica mais fácil. O que acontece? Esse padrão, esse perfil aqui, esse padrão de paciente, ele não consegue também executar os movimentos mastigatórios satisfatoriamente. Então, ele não tritura alimento adequadamente, acaba sobrecarregando o estômago e também a articulação. Então, mas a ortognática vai resolver um problema de disfunção, ele vai minimizar o impacto patológico da força mastigatória. Por quê? Porque o paciente passa a executar os movimentos mastigatórios de forma apropriada, coisa que eles nunca fizeram a vida toda, tá? Então, esses são aí, de um modo geral, bem resumidamente, né? As cirurgias que nós executamos, né, em âmbito hospitalar. E o bacana disso tudo é que, assim, esses procedimentos, eles são cobertos por plano médico. Então, eles fazem parte do rol de procedimentos da ANS, tá? Então, isso é super importante. Então, o paciente tem convênio médico, a gente consegue fazer o procedimento, fazer o tratamento pelo convênio. Claro, não a parte clínica, né? Porque a parte clínica, infelizmente, não tem como. Mas a parte cirúrgica, que é mais pesada, inclusive, a gente consegue fazer pelo convênio médico, tá? Isso é legal falar, porque às vezes a pessoa fala, nossa... Pode ser que meu caso seja assim, poxa, né? O meu investimento vai ser muito alto. Muitas vezes não. Convênio médico, na maioria das... Quer dizer, eles têm, né, essa obrigatoriedade na cobertura, às vezes com alguma dificuldade e tal, mas a gente consegue pedir pelo plano e tudo mais. Então, muitas vezes isso... o custo é muito minimizado por isso. Né? Então, é uma cirurgia, por exemplo, como a doutora K colocou aí, que eu fixei, né? A artroscopia é um tratamento com resultado incrível, é um procedimento cirúrgico
é um procedimento feito por um profissional especializado nisso, como é o caso da doutora Vanessa, mas que, nossa, muitas vezes dá muito conforto, na maioria das vezes, né, dá um conforto assim, Incrível. Não, é incrível. incrível pro paciente, tá? Claro, Eu somado vou... às outras coisas, né? Sim, O que eu sim, costumo claro. dizer é que, assim, nada é isolado. É um conjunto de coisas, né? De diagnóstico, de tratamentos, enfim. Tá bom? Tá ótimo. Eu vou só colocar aqui duas perguntinhas de pessoas que perguntaram aí durante a Tá, live, tá? Só para responder e aí a gente encerra, tá? tá bom. Se por acaso alguém tiver alguma outra pergunta aí, se der Isso. tempo, escreve aí pra gente que a gente tenta responder rapidinho, que a gente já vai encerrar aqui, tá? A Maria Lima perguntou: eu tenho ausência do dente 46 há 10 anos e comecei a Tá. usar o aparelho há 3 meses. Estou sentindo um incômodo grande na ATM quando acordo. Sinto dor desconfortável. O que devo fazer? Primeira coisa é continuar com a ortodontia, né? Porque a gente costuma dizer que para melhorar tem que piorar, né? Infelizmente, essa frase pode parecer um clichê. Mas o que que acontece? Provavelmente a sua ortodontista, como você perdeu um dente, ela tá alinhando os dentes, né? Os seus outros dentes para fechar esse espaço de uma forma melhor e engrenando seus elementos dentais. Só que para fazer isso, ela vai acabar desengrenando um monte de coisa. E aí você vai começar a desenvolver essa disfunção, nem que seja temporariamente, entende? Então, assim, antes de eu começar a ortodontia, eu não sentia nada. Agora que eu comecei a ortodontia, piorou? Não, mas piorou transitoriamente, né? Então, vai haver depois um reposicionamento dos outros elementos dentais e, consequentemente, isso vai trazer o conforto na articulação, É tá? isso aí. E o Tony perguntou: no meu caso, uma vez ou outra eu tenho dor na nuca e Sim. sempre pego o aparelho de pressão e está sempre normal. Não sei o que é. O Tony é um paciente nosso aqui em tratamento que Tá. realmente tá fazendo realmente uma reabilitação oral, tá? Extensa. Ele Uhum. inclusive tem limitação de abertura de boca. Ah, Então, entendi. assim, tá? Só para te falar que eu conheço quem é, né? E um Uhum. pouco da história para te ajudar a responder aí. Sim, possivelmente. Então, você já tendo também aí essa informação, né? A gente tem sempre que pensar no conjunto, né? Então, descartar, né, as outras possibilidades, ir ao médico, ao clínico geral, seja o clínico geral, cardiologista, neurologista. Muitas vezes, tá? Deixa eu fazer um adendo. Muitas vezes, alguns pacientes nossos aqui, eu mando até para o neurologista, para tentar fazer uma modulação dos neurotransmissores, até mais, a gente faz aqui, mas, claro, com uma certa limitação, né? Então, eu encaminho para o neurologista, tá? Para fazer uma modulação mais eficaz aí, dependendo do quadro, porque tem alguns quadros que realmente são muito doloridos, o paciente está pirando, né? No caso do Tony, então, provavelmente a gente tem aí essa questão, né, da maloclusão, talvez, né, a necessidade de reposição ou modificação da posição dos dentes e que pode estar realmente afetando nessa dor aí, sim, tá? Como ele está em reabilitação, é muito importante concluir, estabilizar, né? Claro, a gente tem todo um conhecimento técnico para colocar os dentes na melhor posição, levando em consideração também a posição do côndilo, né, na articulação. Então, pode sim estar associado, né? Nesse caso, tem que fazer uma investigação assim um pouquinho mais específica de palpação dos músculos, né? E como ele está em reabilitação,
não dá para fazer uma placa de mordida agora, porque ele está, né, fazendo um processo, está em um processo de transição. Mas pode fazer uma ressonância magnética para investigar isso, né? Para ver se não há um comprometimento do côndilo, porque é uma coisa muito interessante. Às vezes o paciente está com o côndilo desgastado, a parte aqui, ó, do temporal, onde o côndilo se apoia, desgastado também. E aí, os dentes são colocados em uma forma não muito satisfatória, porque a articulação está todinha comprimida, tá? Então, uma artroscopia nessa situação devolve o volume do paciente, o côndilo vai para uma posição satisfatória e os dentes, consequentemente, serão reabilitados em uma posição mais fidedigna, trazendo uma estabilidade maior a longo prazo. É uma situação que é muito corriqueira, principalmente no seu cotidiano, né, Gabi, também, né? Nós viemos, né, de uma vida de reabilitação, né? Então, tá extremamente ligado, tá bom? Tem que investigar aí nesse sentido. Tá ótimo, gente. Tá bom. Queria agradecer muito todos os nossos Muito pacientes legal. amados da Qualidente Odontologia, da Odontologia Sabino. Delícia ver vocês aqui. Obrigada pelo Muito prestígio. legal. Doutora Vanessa, muito obrigada pelo conteúdo. Eu acho que muita gente aí tirou dúvida de muita gente e ajudou muitas pessoas que estão assistindo a gente, né? E é esse o nosso objetivo, ajudar mesmo. Agradecer sempre, né? E a gente é parceira há anos aí, agradeço sempre a sua parceria de sempre, né? A nossa. E obrigada por todo mundo que prestigiou. Vocês gostaram, gente? Vocês gostaram? Vocês gostaram? Marta, beijo! Renata, beijo! Liliana, beijo! Emily, beijo! Mi! Doutora Mari, Pri, Dê, Silvânia, beijo! Beijo, gente. Foi muito legal. Linda mesmo, Vã linda, maravilhosa! Não, e agradecer, né? Porque assim, é muito legal, né? A gente passar esse tipo de informação para fazer com que a informação chegue mesmo nas pessoas, né? Isso daí, e aí vira um ciclo, né? Uma pessoa fala para outra, aí uma pessoa se desperta, é muito interessante, é bem legal. Obrigada mesmo, foi uma live muito legal, gostei muito, obrigada a todos aí que estiveram presentes, foi maravilhoso. Obrigada mais uma vez. Obrigada, gente, Roberto, Dri, Adriana, Maria linda, lá. tô te esperando aqui, encontrei a Adriana no posto de gasolina. Dri, beijo! Maria Lima, obrigada! Igor, obrigada por ter aí assistido. David, doutora K, obrigada pelos comentários. Cacá, Carol, beijo, beijo, beijo. Obrigada a todos, viu, gente? Obrigada a todos. Obrigada, doutora Vanessa. Obrigada. Beijo, Gabi. gente. Doutora Tchau. Tchau, até. Até.